Muito boa noite, está no ar mais um Puxadinho da PUC, diretamente dos estúdios de Perdizes, e eu sou o Thiago. Boa noite, eu sou a Ana. E o que a gente vai ver hoje no programa, Thiago? Hoje nós teremos um especial sobre o barulho das festas universitárias. Falaremos também sobre projetos voluntários nos hospitais. E mais, quais são os desafios da geração Y no mercado de trabalho? E ainda, uma reportagem sobre as mulheres do rap. Fique conosco. Consegue enxergar mais? Ela vai falar. Tem que falar um vai. Vai. Estudantes e vizinhos da PUC estão em pé de guerra. Uns querem a proibição de festas, outros reclamam do fechamento de bares na região. Confira mais na nossa reportagem. Por causa desses pancadões, ninguém dorme mais. Nós temos essa garagem aqui, ó, que sai aqui, eles fecham, arrumam. O barulho sobe e eles não têm limites. Agora até que vocês não estão vendo a sujeira, né? Antigamente você via garrafa quebrada na calçada, você via de tudo. Eu trabalho no bar aqui 12 anos, entendeu? Nunca havia acontecido as coisas que estão acontecendo aqui. Certo? As festas quando rolavam era dentro da PUC, não fora da PUC. A partir do momento quando veio a Atlética, a fé, eles trouxeram o bagulho pra fora, trouxe essa imensidão que aconteceu. O problema não é fazer, o problema é não ter o limite de parar nunca, porque se deixar eles ficam aí semana inteira com o som ligado no último. A vizinhança está tão integrada com o PSIL, com a fiscalização, que qualquer movimento que acontecer, eles vão chamar a polícia, vão chamar a fiscalização e vai acabar na hora. Inclusive, eu fui ler as leis do PSIL. O PSIL ele vem quando tem um vizinho chamando, entendeu? E o PSIL ele tem que medir com o decibilímetro da casa do vizinho que está sendo afetado, na verdade. Isso seria o justo. Não colocar o aparelho aqui na calçada, entendeu? E botar praticamente o aparelho na boca da pessoa que está falando para poder multar. Isso eu acho injusto. O problema é que eles não estão olhando porque precisa ser olhado, sabe? Tem assalto acontecendo aqui do lado e eles estão aqui, sempre parados na Ministra. Ao invés de ficar, sei lá, 15 viaturas paradas aqui na Ministra Godoy, por que eles não fazem ronda? Enquanto tem menina sendo assediada ali na Monte Alegre, sabe? Esse tipo de coisa. E aí ele apagou. Não que ele apagou, ele foi dormir, sei lá, a gente comeu pizza, era uma meia-noite, ele foi dormir. Contra as festas eu jamais serei, contra proibir, todo mundo trabalhava aqui, ainda trabalha, né? Precisa também, tem família, pai de família, mãe de família. O fluxo de pessoas aqui na rua diminui bastante, né? Devido ao fechamento dos bares muito cedo. Caiu cerca de uns 20%, não caiu tanto, mas já é um número considerável. A festa em si começou a tomar uma proporção muito maior no decorrer do tempo, assim. A Atlética de Comunicação mesmo estava sem fazer cervejada na rua, fazia uns 3, 4 meses já. Recebeu 2 processos da prefeitura sobre as festas que estavam acontecendo em torno e dentro da PUC.
A gente está com o esporte parado, a gente está sem lugar físico, né? A gente está literalmente sem casa, sem trabalho, sem fonte de renda. Sobre crítica de educadores, Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná, é a primeira e única cidade do país a adotar o polêmico programa escolar Escola Sem Partido. Nosso repórter traz mais informações sobre a medida. É verdade, Thiago, Ana. Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná, com 8.000 habitantes, é a primeira cidade brasileira a adotar o polêmico programa Escola Sem Partido. As salas de aula já estão tomadas por cartazes com as novas diretrizes curriculares. O professor não pode se aproveitar dos alunos para promover seus próprios interesses ou preferências ideológicas, religiosas, políticas ou partidárias. O programa divide opiniões, tanto no Estado como no Brasil inteiro. No Estado dizem que, na verdade, haverá uma pregação de uma ideologia única, não deixará de ter política, mas haverá só uma pregação de uma ideologia única. Quem critica o programa, quem defende o programa, diz que é um combate à ideologia política, enfim. Sendo combate à ideologia política ou sendo defesa das ideologias que seja, o Estado já enfrenta uma onda de denúncias contra seus professores. Os professores não podem falar de nenhuma forma sobre política. Inclusive, chegou ao ponto de que crianças também não podem falar, tampouco levar figurinhas de partidos, de candidatos, enfim. Pedro Carvalho, de volta para o Puxadinho. O Centro Cultural São Paulo recebeu no último dia 3 o show do 4º CD da cantora Juliana Amaral. Cantora e intérprete independente, ela nos lembra da importância de sambar. Confira a resenha de Mariana Lourenço. No dia 3 de setembro, a cantora independente Juliana Amaral apresentou o seu 4º CD no Centro Cultural São Paulo. Chamado Açoite, o show traz canções do álbum de mesmo nome, com músicas inéditas, composições próprias e interpretações de Cazuza, Tom Jobim, Gilberto Gil, entre outros nomes da música brasileira. Escolhidas com muito cuidado, todas as músicas cantam os tempos de violência que estamos vivendo atualmente. O show é intenso e traz em suas canções o poder e a beleza da poesia e dos sentimentos representados na música. É possível sentir os diferentes açoites ao longo da apresentação: desamor, tristeza, solidão, abandono. Já o cenário, que sempre foi uma preocupação da artista em todos os seus 4 CDs, dessa vez apresenta balões presos em carretilhas, que a cantora coloca no início do show e solta ao final. Além disso, o espetáculo conta com um bom trabalho de luzes, fazendo com que seja não só agradável aos ouvidos, mas também bonito visualmente. Apesar de todas as canções carregadas do flagelo da vida, no final do show, Juliana mostra para o público, com uma dançante canção de Tom Zé, que apesar de estarmos vivendo tempos de açoite, é preciso lembrar de sambar. A seguir, uma resenha sobre o filme que está bombando agora, Esquadrão Suicida. E você também vai ver sobre os palhaços que trabalham como voluntários nos hospitais, os Doutores da Alegria. Nossa, já entrou.
rotina dentro dos hospitais é bem difícil, ainda mais para crianças que estão internadas. Por mais que as equipes de saúde tentem deixar esse ambiente mais leve, às vezes é preciso contar com uma ajudinha extra. Começou a parceria com a brinquedoteca e depois o segundo passo foi colocar atividade lúdica todo dia da semana, para não ficar uma coisa repetitiva ou ficar uma coisa assim, apenas abrir o setor e não ter nada. Então tem atividade de contação de histórias, tem grupos de palhaços, tem música, teatro. Em todo o hospital a criança é colocada como um objeto, assim, ela tem que se sujeitar ao que a enfermeira, auxiliar está determinando. Aqui ela tem a oportunidade de ser ela mesma, ela decide, ela escolhe. No leito ela não tem essa possibilidade de escolha, as pessoas escolhem por ela. Aqui ela tem autonomia, isso eu acho que é importante para a criança. Aqui no hospital, o não tá posto. E você tem que respeitar o não. Às vezes você tem que entender que não é o momento. Você não pode estar ali, você tem que ir embora. E, né, teve criança, depois de 1 mês e meio de tentativas, terça e quinta. E as outras crianças, que é uma enfermaria conjunta, todas as crianças queriam contato. Essa criança não queria. E se a gente saísse, invadisse, vamos dizer assim, o habitat que ela estava, que era a enfermaria, se a gente ultrapassasse o batente da porta, haveria um resultado negativo no tratamento daquela criança. Então o que a gente fazia? A gente, debaixo do batente, brincava com aquelas crianças que queriam contato. E a gente respeitava aquilo. Tem uns que não querem nem ir embora. Fala, eu quero ficar 1 ano aqui. Que às vezes ele nem tem noção do que é 1 ano, mas eles não querem ir embora. Né? Chora para ir pro quarto. Né? Então, assim, às vezes passa do meu horário, mas eu tô vendo que aquela criança tá gostando de ficar ali. Eu até nem ligo de ficar mais tempo com o setor aberto, mas para a criança ficar bem e assim conversando com ele que amanhã ele pode vir que vai ter de novo. Tinha um adolescente, menino adolescente de uns 16 anos, 15, 16 anos, só que ele era grande assim, sabe aquelas crianças compridas? E ele mal cabia na maca, e ele ia fazer uma cirurgia nas costas. E ele tava lá, assim, com dor, né? E a mãe tava do lado. E ela meio preocupada, assim, como tinha que ser, claro. E a gente entrou e não tinha ninguém. Tinha uns 6 leitos, assim. Só tinha ele. Aí a gente começou com aquele papo mole do palhaço, e a gente percebeu que a mãe não ria. E o menino com dor. Caramba, vocês são malucos, né? O que vocês estão fazendo no hospital? Vocês tinham que estar em outro lugar. Não, a gente ficou sabendo que você estava aqui, cara. E aí a doutora Silveta me chamou, vou dar um plantão só pra você hoje, tudo, exclusividade. Aí a gente perguntou, a gente pode perguntar, a gente nunca pergunta. A gente perguntou, a gente pode saber por que você tá assim, né? Aí ele falou, não, que eu tomei uma injeção aqui nas costas e eu vou fazer uma cirurgia na coluna. Aí eu falei, ah, tá, ela é sua mãe? Faz tempo? Aí ele riu, né? Ah, faz tantos anos. Ah, e você descobriu quando, né? Aquele papo, tudo. Aí ela começou a se aproximar. Falei, a gente pode tocar uma música então pra gente ir embora? Pode. Aí tem uma música. E ela não tem muito a ver com o palhaço hospital. Mas, eu não sei porquê. É aquela coisa que a gente é protegido que eu falei, sabe? Sopraram no meu ouvido assim, toca essa música. E ela é circense. Aí eu peguei o violão. A Silveta pegou os instrumentos de percussão, né? E eu comecei a tocar. Nada vai mudar entre nós. A mãe começou a chorar. Como eu sei, eu só sei. Aí eu percebi que a mãe e ele não tinham uma relação muito boa. E que o menino estava numa situação ruim e que ela estava de alguma forma se sentindo culpada. E a música fala basicamente que o amor vai crescer. Que a pessoa tem por aquela vai crescer depois que tudo isso passar. E aí a mãe começou a chorar. Chorar e compulsivamente, e eu olhando pra ler, aí ela deu uma piscadinha pro menino, deu uma piscadinha pra mãe e a gente entendeu que era aquilo que precisava ser feito. Que a mãe precisava daquele momento e a gente foi andando pra trás, tocando a música, aí com a bundinha a gente abre a porta e
E depois senta, né? E fica assim, o que aconteceu? Nada vai mudar entre nós, como eu sei. Eles ficavam aqui ao lado, entubados assim, com uma coisa, parecia um galão de água na cabeça, sabe? Que não podia ter contato, e você tocando violão e soltando bolinha de sabão sem falar um A. E a criança olhando pra você e rindo, né? Isso era isso. Assim, aqui eu vejo pra mim que é a menina dos olhos do hospital. Se não tiver essa parte aqui, vai ficar muito sofrido para as crianças. Vou chorar. Corta. Os Jogos Paralímpicos já estão rolando no Rio de Janeiro e essa edição teve um número recorde de participantes. O bom desempenho do Brasil está surpreendendo a cada dia. Nosso repórter traz mais informações. Bom, Thiago, Ana, as Paralimpíadas do Rio de Janeiro reúnem mais de 4.300 atletas de 159 países em 22 modalidades. Essa é a primeira vez que a delegação brasileira conseguiu esportistas para disputar todas as modalidades. Até o momento, o Brasil já conseguiu 44 medalhas, sendo 10 de ouro, 21 de prata e 13 de bronze. Mas a previsão é positiva, porque temos a chance de conseguir mais algumas. As Paralimpíadas terminam no dia 18 de setembro e até o momento o Brasil é o 5º colocado no quadro geral de medalhas. Samara Najara para o Puxadinho. Esquadrão Suicida é o mais novo filme de ação da DC Comics. O filme era um dos mais esperados do ano, mas desapontou alta expectativa dos fãs e admiradores das histórias em quadrinhos. Is this the real life? Let me out of here, Donald, please. Let me out of here, Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. Baseado nos quadrinhos da DC Comics, Esquadrão Suicida traz um grupo formado por supervilões encarcerados que é convocado pelo governo dos Estados Unidos para combater uma entidade perigosa para a sociedade. Hi, boys! Durante o filme, os personagens Pistoleiro, Arlequina, Capitão Bumerangue, Crocodilo, El Diablo e Amarra formam um grupo que começa a se questionar se deve arriscar sua vida para completar a missão ou se cada um deve seguir o seu caminho. Esquadrão tem sido alvo de muitas críticas, pelo roteiro fraco e manjado, mas principalmente pela romantização da relação entre Arlequina e Coringa. A história da Arlequina é uma metáfora para o problema da violência doméstica. Ela era uma psiquiatra que cuidava de Coringa, que acaba manipulando e transformando Arlequina em uma amante submissa e parceira de crimes. Um dos grandes erros é pensar que os dois são um casal. Ela é usada e agredida por Coringa tanto verbalmente como fisicamente. Como Arlequina o ama e acredita neste amor de verdade, ela não o deixa. A Arlequina foi criada para ensinar meninas sobre os perigos da violência doméstica e ser um exemplo do que não se deve ser. E toda essa questão é perdida ou deixada de lado em Esquadrão Suicida, que foca mais na sensualidade da personagem para chamar a atenção do público. Seriously. We're bad guys. It's what we do. A seguir, fique ligado na nossa dica de leitura na resenha da semana. E mais, saiba quais são os aspectos da geração Y no mercado de trabalho. Você conhece as características da geração Y?
Sabe qual que é a relação dela com aqueles que nasceram entre os anos 80 e 2000? Saiba mais agora na nossa reportagem. Meu avô também foi jornalista, dela fala às vezes, não, porque você vai se formar, até se formar você vai conseguir um estágio na Globo e aí você vai ser o próximo Boni. Sabe, eu não quero ser o próximo Boni, não preciso ser o próximo Boni pra estar feliz, eu posso estar de boa na minha, conseguir um estágio na Globo e depois sair, ser correspondente em algum outro lugar e ir migrando e conhecendo gente nova. O que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Você entende pela geração Y? Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de parar num lugar e focar e terminar um projeto. Mas eu acho que é um teste de resiliência, né? Todo mundo tem esse problema. Diferente das gerações anteriores, que acho que escolhem onde quer trabalhar, que escolhem o que quer fazer. É uma geração mais livre, eu acho. Que pula de um estágio para o outro, não consegue se adaptar no lugar. Eu acredito que o primeiro emprego que eu arrumar em estágio não vai ser fixo, né? Só para adquirir experiência, para depois subir mais e tal. Eu acho que é mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que eu quero mudanças, se eu estiver crescendo, por que não continuar, sabe? Se eu estiver bem, por que eu ia querer mudar? Apesar de também ter isso, de querer inovar o tempo inteiro e conhecer gente nova e lugares novos. No Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. Polícia diz que eu já causei muito distúrbio. Eu posso ter que saber porque eu me drogo, o que é que eu uso. Eu também senti a dor, tudo eu fiz a rima. Agora tô... O que salta aos olhos na geração Y é que ela é muito mais flexível, muito mais fluida. Então ela não entende mais a relação com o trabalho como um casamento monogâmico de longo prazo, como as gerações anteriores viam. Ela não aceita a hierarquia tão facilmente como as gerações anteriores, porque o sonho de vida da geração Y já não é mais a carreira, é a experiência. As pessoas da nossa geração querem em 5 anos numa empresa ou em 5 meses que a sua ideia seja ouvida e seja respeitada e considerada. O contrato da TV é de 2 anos, como a maioria dos estágios, mas uma coisa que na TV é muito interessante é que todo mundo que está nela sabe que vai sair, porque todos os repórteres, pauteiros, na verdade o estagiário já é tudo, né? Ele é repórter, pauteiro, editor, enfim. Todo mundo sabe que vai sair porque é só estagiário que trabalha fazendo as matérias. Então, pretendo continuar mais um pouco, mas até aparecer uma oportunidade maior. O jovem traz os valores que estão emergindo, os valores que estão aí na sociedade esperando para alguém abraçar. Quem abraça os novos valores? São os jovens profissionais. É a geração Y, daqui a pouco a geração Z. Por que são eles que abraçam esses valores? Porque o jovem consegue tomar o risco de questionar. O jovem ainda não tem filho, ainda não é casado. Então o jovem ele tem menos compromissos. Então ele pode lutar por coisas novas. Tenho 19 anos hoje e eu não sei como é a vida. Não sei como é ser adulto, sinceramente, não tenho a menor ideia. E se pá, nem os adultos sabem como é. Mas tem aquela coisa de, sabe, aproveitar o caminho da vida, tipo, não ficar só, quero chegar lá daqui a 30 anos e puta, lá vou ter grana, vou ter tempo e vou aproveitar. Não, assim, eu quero aproveitar o caminho, eu quero chegar lá e aproveitar, mas ao invés de, sei lá, aproveitar 200% lá, eu prefiro ir aproveitando, 30% agora, 40% ali, 20% ali, quando eu tiver que trabalhar um pouco mais. Bom, vamos agora com a previsão para os próximos dias com o nosso homem do tempo, Rogério Dias. Rogério, esse calorzão que fez no começo da semana vai ficar até o fim da semana ou teremos que aproveitar o domingo embaixo das cobertas? Bom, Ana, muito provavelmente teremos uma mudança de temperatura sim no meio da semana. O calor que tivemos na segunda e na terça acabará e para aqueles que estavam pensando em descer para a praia, tostar ao sol, se empanar com a mistura filtro solar mais areia e passar o protetor fator 5 para voltar para a capital bronzeado, podem ir tirando o cavalinho da chuva. É melhor se preparar mesmo, porque esse cavalinho, para que ele não tome chuva, porque realmente o tempo vai esfriar e teremos pancadas de chuva no fim da tarde praticamente todos os dias até o final de semana. Os óculos de sol darão lugar ao cachecol. Remédios do nariz também serão necessários e é aconselhável tê-los com você durante o dia todo. Como podemos ver aqui na sexta-feira, que terá máximas de 25 graus e mínimas de 15,
Uma queda drástica de temperatura ocorrerá devido a uma frente fria vinda do sul, junto com a chuva. O final de semana será de muito frio e chuva também. Máximas de 22 e mínimas de 10 graus para o sábado, e no domingo a temperatura deve chegar até os 22 graus e na madrugada fazer apenas 5. Pode preparar o cobertor, o sofá e ver se o seu cabo HDMI do seu computador está funcionando. Você com certeza irá colocar aquela série em dia. A leitura relaxa, estimula a criatividade e ainda pode informar sobre assuntos polêmicos. Este é o caso do nosso livro da semana. Confira na resenha. A nossa dica de leitura é o livro Na Pele de uma Jihadista, escrito pela jornalista francesa Anna Erel. Le projet de ce livre est né suite à de nombreux mois de recherche. Ela já fazia reportagens sobre o Estado Islâmico como freelancer para jornais da França, mas dessa vez decidiu ir mais a fundo e entender como a organização faz o recrutamento de jovens usando a internet. A jornalista descobre como é fácil entrar em contato com terroristas do Estado Islâmico através das redes sociais. Eles divulgam vídeos e fotos gabando de suas ações na Síria, chamando a atenção de jovens de outros países. Anna criou Melody, uma jovem francesa inocente e convertida ao islamismo. Ela compartilha um vídeo de Abu Bilal no Facebook, um francês que mudou para a Síria para integrar ao Estado Islâmico e que começa uma conversa com a personagem da jornalista. Ele a convida para conhecer a Síria, diz que será tratada como princesa e verá como o país é bom para os muçulmanos. A jornalista encontra, então, um gancho para uma grande reportagem. Com a ajuda de um colega de trabalho, começa a gravar as conversas em vídeo com Bilal e busca informações para entender melhor como funciona a propaganda digital que eles fazem. Mas o que ela não sabe e não esperava é que o terrorista que diz estar apaixonado por Melody é um grande peixe dentro da organização. Aos poucos, ela vai percebendo o poder de Bilal e o perigo que ela mesma está correndo. O livro é interessante porque consegue fazer com que o leitor se sinta conectado com a história, como se estivesse vivenciando-a, igual a jornalista e a personagem criada por ela. A obra pode ser encontrada pela editora Paralela e custa por volta de R$ 32. A seguir, aprenda a fazer uma receita com apenas 3 ingredientes que vai apetecer o seu paladar. E também a peça 12 Homens e uma Sentença volta em cartaz em São Paulo. Confira no Puxadinho. Agora vamos acompanhar um pouco da ascensão das mulheres no rap. A repórter Luísa Moraleda e Mariana Brog conversaram com as rappers Lívia Cruz, Isa Paz e Sara Donato para saberem mais sobre a importância da participação feminina no mundo do hip-hop, que ainda é um meio predominantemente masculino. O rap é um dos gêneros musicais mais escutados pelos jovens brasileiros. Desde os anos 80, o movimento passou da marginalidade absoluta frente à opinião pública para o som que faz pessoas de todas as classes sociais dançarem e repetirem suas letras. Hoje em dia, mais uma dessas barreiras vai caindo ao chão, com o crescimento de rappers mulheres que representam o gênero. Conversamos no centro de São Paulo com Lívia Cruz. A rapper canta desde os 14 anos e em 2006 passou a ganhar reconhecimento do público, vencendo as dificuldades para encontrar visibilidade em um ambiente que costumava ser ocupado somente por homens. Na época, as minas serem as minas do refrão, as backing vocals do rolê. Então eu sempre reproduzia os refrões que eu escutava e tal, e imitava lá em Rio, que eu resolvi começar a escrever o que eu sentia, porque eu sabia que daquela forma eu não ia conseguir me expressar totalmente. Eu não ia estar representada ali no discurso dos caras. Então senta aqui, vamos conversar. Toma o seu café que eu acabei de passar. Esse eu fiz especialmente pra você, pois um ingrediente que você fez por merecer.
Na zona norte de São Paulo, duas rappers representam uma geração seguinte à de Lívia. Issa Paz e Sara Donato denunciam o machismo, a gordofobia e outros preconceitos com seu rap plus size. Elas começaram a lançar os sons na internet e usam as redes para divulgar seus trabalhos. Com letras críticas ao patriarcado, elas contam um pouco das dificuldades para a entrada de mulheres no rap. O hip hop, ele é uma reprodução também do que tem na sociedade, né? Tá incluso na sociedade. Então não deixa de ser muito diferente de você ser mulher em várias outras áreas, né? Tipo, onde tem uma predominância masculina. Desde o início, né, que as mulheres começaram a se inserir no rap, houveram várias formas de silenciamento e de boicote. Os eventos eram restritos só aos homens, tipo, as mulheres não tinham como participar dos eventos. Ou o mês de março sempre foi muito significativo, tipo, março, chama as minas que faz um rap. Cadê as minas no palco? Não fortalece a cena. Se não for março, não vai ter espaço, é uma quarentena. No Flyers Liar convida garotas primeiro, duvida. Não tem mulher na banca, mas põe na comanda e nem me convida. Para Lívia, um dos grandes problemas para o fortalecimento da cena feminina no rap é a necessidade de aprovação dos homens, que sempre foram protagonistas no movimento. Porque a gente sempre depende do crivo dos caras, e muitas vezes os caras, até culturalmente, eles não querem que a gente esteja à frente. Nem do lado. É atrás mesmo, nosso lugar. Tinha mais graça, foi tanto sentimento, mas a dor ultrapassa. Não foi em vão que eu esperei. Foi ilusão e eu pensei. Em 2006 eu engravidei das pessoas à minha volta falando, então já era, acabou, você vai parar, não é mais pra você. Eu me escondi, eu tive vergonha. A sociedade olha pra você e fala, você estragou sua vida, acabou sua carreira, você não tem mais. Rap não é pra você, rap nunca foi pra você, agora menos ainda. Era pra ser amor, mas foi tão ruim. Uma doença, uma sentença, um estopim. Você fez tudo pra quebrar o meu espírito. Do seu lado, meu caminho era restrito. A gravidez de Lívia demonstra que o machismo não se restringe aos palcos e quase a fez desistir do rap. Situações como estas, nos conta Sara, são muito frequentes no rap e atingem várias mulheres, fazendo muitas desistirem da carreira musical. Ela também pontua uma mudança de postura nas novas gerações. Vi várias meninas deixando já de participar, né? Deixando de canto, assim, acreditando, eu vou cuidar da casa, cuidar do meu filho, porque é isso que eu tenho que fazer, né? E hoje eu vejo outras meninas pensando, não é assim que tem que ser, né? Eu tô com meu companheiro, não quer que eu vou provar pro show porque eu tenho que cuidar do meu filho, mas meu companheiro não pode jogar com meu filho quando eu vou fazer um show? Dizia pra parar de cantar rap, que eu não tinha voz pra back, não dei ouvido, aumentei o tom e apertei o rec. Hoje compra meu CD a 5 conto e acha que fortalece o dom da rima, é unissex. As minas chegaram para ficar no rap. Apesar de todas as dificuldades impostas por uma sociedade em que o machismo ainda impede a ascensão de muitas mulheres, exemplos como os de Sara, Issa e Lívia são cada vez mais comuns. Essa questão das mulheres se organizarem, fazerem seus eventos, se gravarem, se produzirem, se ajudarem, tá ligado? É o que tem fortalecido cada vez mais a cena. A peça 12 Homens e uma Sentença foi escrita nos anos 50 e até hoje em dia faz muito sucesso. Nossa repórter Luísa foi até o Teatro Tuca, da PUC de São Paulo, conferir a adaptação. Ela conta tudo pra gente nesse próximo quadro. A peça 12 Homens e uma Sentença, em cartaz no Tuca, Teatro da PUC, conta a história de 12 jurados que devem decidir se condenam ou não à morte na cadeira elétrica um jovem acusado de assassinar o pai. A adaptação inédita para os palcos do clássico filme dos anos 50 tem direção de Eduardo Tolentino e é um verdadeiro exercício de argumentação e conflito de paixões acirradas. Todos os envolvidos identificaram a faca. E o senhor está querendo nos convencer que esta faca caiu por um buraco no bolso da calça, alguém a encontrou na rua, foi até a casa do rapaz e apunhalou o pai dele? O réu foi acusado de assassinar o pai e a decisão precisa ser unânime para executá-lo ou absolvê-lo. O conflito começa quando um dos 12 jurados opta pela dissonância e abala a convicção do grupo, decidido pela condenação. Outra diz ter ouvido alguma coisa e depois visto o rapaz sair correndo. Ora, existiam outras provas circunstanciais, mas de fato, aquelas duas testemunhas foram a base do caso da promotoria. Eu pergunto,
Para o diretor Eduardo Tolentino, o desafio de transpor o filme para os palcos está no trabalho dos atores. Eu diria que essa é uma peça fundamentalmente política, porque ela discute, no sentido grego, da polis, da cidade, ela discute a lei. Então são cidadãos, são um júri de 12 pessoas, baseado na ideia do coro romano, do coro grego, aliás, desculpe, que era o coro formado por 12 pessoas, que depois isso vai ter um sincretismo cristão, que são os 12 apóstolos. E então é uma grande discussão sobre a lei, sobre a nossa responsabilidade como cidadãos. O elenco conta com Fernando Medeiros, Brian Penido Ross, Ricardo Dantas, Rodolfo Freitas e outros. A peça acontece às sextas e sábados às 21 horas e nos domingos às 19h30 até dia 10 de outubro. 3 ingredientes e menos de 10 minutos de preparação. Muito sabor e praticidade. Confiram agora com Luísa como fazer um doce prático, saboroso e que atende a todos os eventos. Muito boa noite, meu nome é Luísa e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita rápida, fácil e que todo mundo pode fazer. Você não vai precisar de liquidificador, nem de fogão, nem de micro-ondas, nem nenhum eletrodoméstico. Você só vai precisar de 3 ingredientes, 4 minutos, um recipiente, uma colher e muita disposição. Além disso, essa receita é voltada para aquela pessoa que adora um docinho, um chocolate e não quer gastar muito. No total dá no máximo uns R$15 e 40 docinhos. Presta atenção no passo a passo. Primeiro, você pega 200 gramas de chocolate em pó, não achocolatado, porque achocolatado tem muito açúcar, e despeja no seu recipiente. O segundo passo é pegar uma lata de leite condensado e ir colocando bem aos pouquinhos, assim. Porque é o leite condensado que vai dar a liga do doce. Mas se você colocar tudo de uma vez, pode ser que fique muito mais mole do que o necessário. E é bom ter uma certa consistência para você poder enrolar depois. Já está pegando uma certa consistência no doce. Ele não está mole, mas já está pegando a medida que é para ele ficar. Tá vendo? Você vai e pega farinha láctea. Então você coloca um pouco de farinha láctea. É bom colocar aos poucos também, porque senão fica muito pesado para misturar. Então põe a farinha láctea e mistura. Bom, gente, e é basicamente isso. Acabou de misturar, é só enrolar na mão e você tem a opção de molhar um pouquinho no leite condensado, enrolar na farinha láctea, botar no leite ninho, calda de chocolate derretida, o que vocês quiserem, ou só comer puro mesmo, que já é uma delícia. Infelizmente, mais um Puxadinho da PUC está acabando. Eu sou o Thiago Gabriel e obrigado pela audiência. Eu sou a Ana e ficamos por aqui. Até a próxima!